Marcos Silva tinha 34 anos e carregava nas costas uma história de superação que poucas pessoas conheciam. Nascido em Vigário Geral, numa casa de 2 cômodos onde moravam 6 pessoas, ele aprendeu desde cedo que a vida não oferece facilidades para quem nasce na periferia. Seu pai, João Silva, havia abandonado a família quando Marcos tinha apenas 12 anos, deixando Dona Maria, sua mãe, sozinha para criar 3 filhos com o salário de diarista. Marcos lembrava-se perfeitamente daquele dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira chuvosa de abril quando seu pai simplesmente não voltou para casa. Dona Maria esperou 3 dias antes de admitir que ele não retornaria. Naquela noite, sentado no chão frio da cozinha, Marcos fez uma promessa silenciosa: jamais abandonaria sua família como o pai havia feito, e faria tudo ao seu alcance para garantir que sua mãe e irmãos tivessem uma vida melhor. Aos 15 anos, Marcos já trabalhava meio período numa oficina mecânica para ajudar nas despesas de casa. Acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, trabalhava das 8 ao meio-dia, e à tarde frequentava as aulas no colégio estadual do bairro. Aos finais de semana, acompanhava a mãe em suas faxinas, carregando baldes e produtos de limpeza pelos bairros nobres da zona sul carioca. Foi durante essas visitas aos apartamentos luxuosos que Marcos começou a observar um mundo completamente diferente do seu. Via famílias que não precisavam se preocupar com o dinheiro do aluguel, crianças que tinham quartos maiores que sua casa inteira, geladeiras sempre abastecidas com comidas que ele só conhecia pela televisão. Mas ao invés de sentir inveja ou revolta, Marcos sentia curiosidade. Como aquelas pessoas haviam conseguido chegar até ali? O que ele poderia fazer para proporcionar uma vida assim para sua família? Aos 18 anos, Marcos alistou-se no exército. A decisão não foi fácil, significava deixar a mãe e os irmãos por 2 anos, mas ele sabia que a experiência militar poderia abrir portas profissionais que de outra forma permaneceriam fechadas. No quartel, Marcos destacou-se por sua disciplina, responsabilidade e habilidade para trabalhar sob pressão. Foi lá que aprendeu técnicas de segurança pessoal, primeiros socorros, e desenvolveu o porte físico e mental necessário para a profissão que escolheria anos depois. Durante o serviço militar, Marcos enviava metade de seu soldo para casa todos os meses. Com o dinheiro, Dona Maria conseguiu reformar a cozinha, comprar uma geladeira nova e ainda guardar um pouco para os estudos dos filhos mais novos. Rodrigo, o irmão do meio, mostrava talento para matemática, enquanto Felipe, o caçula, tinha aptidão para eletrônica. Marcos estava determinado a ajudar ambos a se formarem. Quando deixou o exército, Marcos tinha 20 anos e uma missão clara: encontrar um trabalho que pagasse bem o suficiente para sustentar a família e custear os estudos dos irmãos. Foi através de um colega militar que soube de uma vaga numa empresa de segurança privada que prestava serviços para grandes corporações. A empresa, chamada Seguritas, exigia experiência militar, boa forma física e, principalmente, discrição absoluta. Marcos passou pelos testes físicos e psicológicos sem dificuldade. Sua primeira missão foi proteger um empresário do ramo petrolífero que estava recebendo ameaças. Durante 6 meses, Marcos acompanhou o cliente em reuniões, viagens, eventos sociais e familiares. Foi nesse período que ele realmente entendeu como funcionava o mundo dos muito ricos, as pressões, as responsabilidades, os medos constantes, e também a solidão que muitas vezes acompanhava o poder e a fortuna. O empresário, Sr. Eduardo Martins, ficou tão impressionado com o profissionalismo de Marcos que o recomendou pessoalmente para outros clientes. Em pouco tempo, Marcos havia se tornado um dos seguranças mais requisitados da empresa. Seu diferencial não era apenas a competência técnica, mas a capacidade de ser invisível quando necessário e protetor quando exigido, sempre mantendo a discrição e o respeito pela privacidade de seus clientes. Aos 26 anos, Marcos já havia trabalhado para políticos, artistas, empresários e até mesmo alguns membros da realeza europeia durante visitas ao Brasil. Cada cliente era uma lição sobre diferentes aspectos da natureza humana. Havia os arrogantes que o tratavam como mobiliário, os inseguros que o testavam constantemente, e os poucos que reconheciam seu valor profissional e o tratavam com respeito. Foi através dessa experiência diversificada que Marcos desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural para ler pessoas.
Ele conseguia identificar ameaças reais de falsas bravatas, distinguir sinceridade de manipulação e, principalmente, reconhecer quando alguém estava genuinamente em perigo versus quando estava apenas dramatizando por atenção. Durante todos esses anos, Marcos manteve sua promessa de cuidar da família. Rodrigo formou-se em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tornou-se professor numa escola pública, onde fazia diferença na vida de centenas de jovens da periferia. Felipe especializou-se em eletrônica e montou uma pequena oficina de concertos no próprio bairro, gerando emprego para outros jovens da comunidade. Dona Maria, agora com 55 anos, havia parado de trabalhar como diarista. Marcos construiu para ela uma casa própria, com 3 quartos, cozinha ampla e um pequeno jardim onde ela cultivava temperos e flores. Todos os domingos, a família se reunia para o almoço tradicional, feijoada feita pela matriarca, acompanhada das histórias e risadas que fortaleciam os laços entre eles. Foi aos 30 anos que Marcos recebeu o convite que mudaria sua vida: trabalhar para Helena Dominium, CEO da Dominium Corp. A empresa estava procurando um profissional experiente para compor a equipe de segurança pessoal da executiva, que havia recebido algumas ameaças relacionadas a uma decisão empresarial controversa sobre demissões em massa. Marcos pesquisou tudo sobre Helena antes de aceitar o trabalho. Helena Dominium, 34 anos na época, havia herdado a empresa do pai, Augusto Dominium, quando tinha apenas 26 anos. A Dominium Corp era tradicionalmente uma empresa de engenharia civil, responsável por grandes obras de infraestrutura no país. Sob a liderança de Helena, a empresa havia se diversificado para o setor de tecnologia, criando soluções digitais para gestão urbana e sustentabilidade. A transformação não havia sido fácil. Helena enfrentou resistência do conselho, desconfiança dos investidores tradicionais e ceticismo da imprensa especializada. Muitos duvidavam que uma jovem herdeira pudesse manter o império familiar, quanto mais expandi-lo para setores completamente diferentes. Helena provou todos errados, mas o preço pessoal foi alto. Quando Marcos começou a trabalhar para Helena, há 4 anos, ela já era reconhecida como uma das executivas mais influentes do país. A Dominium Corp havia triplicado de valor sob sua gestão, criado milhares de empregos diretos e indiretos, e se tornado referência em inovação tecnológica aplicada à infraestrutura urbana. Mas Marcos observou rapidamente que por trás do sucesso profissional havia uma mulher profundamente solitária. Helena trabalhava em média 12 horas por dia, incluindo fins de semana. Não tinha relacionamentos duradouros, poucos amigos verdadeiros, e uma relação complicada com a família restante. Seus únicos irmãos, gêmeos 2 anos mais novos, viviam na Europa gastando a herança em uma vida de luxo e ostentação, sem qualquer interesse nos negócios familiares. Durante os 4 anos trabalhando para Helena, Marcos havia observado diversos homens tentarem se aproximar dela. Políticos buscando apoio financeiro para campanhas, empresários propondo parcerias suspeitas, playboys atraídos pela fortuna e status. Helena havia se tornado cética em relação às intenções masculinas, desenvolvendo uma armadura emocional que a protegia, mas também a isolava. Marcos lembrava-se de alguns episódios específicos que ilustravam a complexidade da personalidade de Helena. Uma vez, durante uma visita a uma das obras da empresa no interior do Rio, Helena parou o carro para socorrer uma família cuja casa havia desabado durante uma chuva forte. Ela não apenas ofereceu ajuda financeira imediata, mas também garantiu que a família recebesse uma casa nova através de um dos programas sociais da empresa. Tudo isso foi feito sem qualquer divulgação na imprensa. Em outra ocasião, Marcos presenciou Helena demitindo um executivo sênior que havia sido flagrado desviando verbas destinadas a um projeto educacional em comunidades carentes. A conversa foi dura mas justa, e Helena se certificou de que o dinheiro desviado fosse recuperado e destinado corretamente, além de implementar novos controles internos para evitar casos similares. Esses momentos mostraram a Marcos que por trás da fachada corporativa havia uma pessoa com valores sólidos e genuína preocupação social. Helena não era apenas uma empresária bem-sucedida, mas também uma líder que entendia sua responsabilidade perante a sociedade. A manhã de terça-feira, 15 de março, começou como qualquer outra na rotina de Marcos. Ele acordou às 5 da manhã no seu apartamento em Madureira, agora um 3 quartos confortável que havia comprado 2 anos antes.
Sua rotina matinal incluía exercícios físicos no pequeno quintal do condomínio, banho, café da manhã consistente e revisão das atividades do dia. Marcos havia se tornado um profissional meticuloso ao longo dos anos. Mantinha planilhas detalhadas sobre os horários e hábitos de Helena, rotas alternativas para todos os destinos frequentes, contatos de emergência sempre atualizados e um conhecimento profundo sobre possíveis ameaças e vulnerabilidades. Sua preparação era tão completa que Helena raramente precisava se preocupar com questões de segurança, podendo focar inteiramente em suas responsabilidades empresariais. Naquele dia específico, Helena tinha uma agenda particularmente carregada. Reunião com investidores internacionais às 9 da manhã, apresentação do relatório trimestre às 11, almoço com representantes do governo às 13 horas, e uma série de reuniões internas até o final da tarde. Marcos havia revisado cada compromisso, coordenado com a equipe de segurança da empresa, e confirmado todos os protocolos necessários. Helena chegou ao escritório às 8 da manhã, como sempre. Ela cumprimentou Marcos com seu aceno habitual, educado mas distante, e dirigiu-se diretamente ao seu escritório no último andar do edifício corporativo em Botafogo. Marcos posicionou-se em seu posto próximo ao elevador executivo, de onde podia monitorar toda a movimentação no andar. Por volta das 9h30, durante a reunião com os investidores internacionais, Marcos notou através das câmeras de segurança que Helena parecia mais pálida que o normal. Ela havia cancelado o café da manhã naquela manhã, alegando falta de tempo, e Marcos observou que ela estava bebendo mais água que o usual durante as reuniões, um sinal que ele havia aprendido a associar com desconforto ou indisposição. Às 10h45, quando a reunião com os investidores terminou, Marcos viu Helena acompanhar os visitantes até o elevador, mantendo sua postura profissional impecável. Mas quando ela se virou para retornar ao escritório, Marcos percebeu que ela vacilou ligeiramente, apoiando-se discretamente na parede por um momento antes de se recompor. Marcos ficou em alerta, mas não quis intervir sem necessidade. Helena era uma mulher orgulhosa e independente, e ele havia aprendido ao longo dos anos a respeitar seu espaço pessoal, interferindo apenas quando absolutamente necessário para sua segurança. Foram exatamente 10h12 quando Marcos ouviu o som que o colocou imediatamente em ação. Não foi um grito ou um pedido de ajuda, mas um ruído surdo e abafado vindo do escritório de Helena, o som de algo pesado caindo no chão. Como profissional experiente, Marcos sabia distinguir sons normais de escritório de algo potencialmente perigoso. Marcos bateu na porta 3 vezes, aguardou 5 segundos, e não obtendo resposta, usou sua chave de emergência para entrar. A cena que encontrou o impactou profundamente. Helena estava desfalecida no chão de mármore, inconsciente, com um corte na testa onde havia batido na quina da mesa de vidro ao cair. Havia sangue no chão, mais do que Marcos inicialmente esperaria de um ferimento daquele tipo. Sua experiência militar e todos os cursos de primeiros socorros que havia feito ao longo da carreira entraram em ação automaticamente. Marcos verificou os sinais vitais de Helena: pulso fraco mais presente, respiração superficial, pupilas reagindo normalmente à luz. Aplicou pressão no ferimento da testa com um lenço limpo para estancar o sangramento, posicionou Helena na posição de recuperação para evitar aspiração, e acionou simultaneamente o protocolo de emergência da empresa e o SAMU. Enquanto esperava a chegada do socorro, Marcos permaneceu ao lado de Helena, monitorando constantemente seus sinais vitais e falando com ela, mesmo inconsciente, na esperança de que sua voz pudesse ajudá-la a se manter conectada à consciência. Foi nesse momento, observando o rosto sereno e vulnerável de Helena, que Marcos sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma proteção que ia além do profissional, um cuidado que nascia não do dever, mas de algo muito mais profundo e pessoal. A equipe médica chegou em 15 minutos, tempo recorde devido à localização privilegiada do edifício. Dr. Paulo Henrique, o médico particular da empresa, chegou pouco depois junto com a ambulância do SAMU. Helena ainda estava inconsciente quando foi transferida para a maca, e Marcos insistiu em acompanhá-la até o hospital, alegando questões de segurança, mas na verdade movido por uma preocupação pessoal que ele próprio não conseguia explicar completamente. No hospital sírio-libanês, Helena foi imediatamente levada para exames de urgência.
Marcos permaneceu na sala de espera, coordenando com a equipe da empresa, informando os familiares de Helena sobre o ocorrido, e mantendo a discrição necessária para evitar vazamentos para a imprensa. Ele ligou para Rodrigo, seu irmão, pedindo que avisasse Dona Maria que chegaria tarde em casa devido a uma emergência no trabalho. 2 horas depois, Dr. Roberto Mendes, o hematologista do hospital, saiu da sala de emergência com uma expressão séria. Helena havia sofrido um desmaio causado por anemia severa, provavelmente desenvolvida ao longo de meses devido ao estresse extremo, má alimentação e possivelmente alguma deficiência nutricional não diagnosticada. O ferimento na testa, embora aparentemente superficial, havia sangrado mais do que o normal devido à baixa contagem de plaquetas. O médico explicou que Helena precisaria de transfusão sanguínea imediata para estabilizar seu quadro, mas havia um complicador: ela possuía tipo sanguíneo AB negativo, presente em menos de 1% da população brasileira. O banco de sangue do hospital estava temporariamente sem estoque desse tipo específico, e seria necessário localizar doadores compatíveis o mais rapidamente possível. Marcos ouviu a explicação do médico sentindo um aperto no peito. Helena estava em perigo real, e ele se sentia impotente para ajudá-la. Foi então que se lembrou de algo: ele possuía tipo sanguíneo negativo, o doador universal. Embora não fosse a compatibilidade perfeita, em situações de emergência, pessoas com AB negativo poderiam receber sangue negativo sem maiores complicações. Sem hesitar, Marcos ofereceu-se para fazer os exames de compatibilidade e doar sangue para Helena. Dr. Roberto ficou surpreso com a prontidão da oferta, mas rapidamente organizou os testes necessários. Marcos já havia doado sangue dezenas de vezes ao longo da vida, era algo que fazia religiosamente a cada 3 meses no posto de coleta próximo à sua casa, considerando uma responsabilidade civil contribuir para o banco de sangue público. Os exames confirmaram que Marcos era um doador ideal: sangue tipo negativo, sorologias negativas para todas as doenças transmissíveis, contagem sanguínea perfeita. Em menos de 1 hora após Helena dar entrada no hospital, Marcos estava numa maca ao lado dela na sala de transfusão, doando 450 ml de seu sangue para salvar a vida da mulher que ele protegia profissionalmente, mas que agora percebia significar muito mais para ele. Durante o procedimento, que durou aproximadamente 40 minutos, Marcos permaneceu consciente e observou Helena, que dormia sedada na maca ao lado. Havia algo quase mágico naquele momento: seu sangue, de um homem simples nascido na periferia, correndo nas veias de uma das executivas mais poderosas do país. Marcos refletiu sobre as ironias da vida. Ele havia dedicado anos protegendo Helena de ameaças externas, mas a maior ameaça à vida dela havia vindo de dentro, do estresse, da solidão, do descuido com a própria saúde. Quando o procedimento terminou, Marcos recusou-se a deixar o hospital. Alegou questões de segurança para justificar sua permanência, mas a verdade é que ele não conseguia ir embora sabendo que Helena ainda estava em estado delicado. Ele passou a noite toda numa cadeira ao lado da cama dela, coordenando com a equipe da empresa, mantendo os familiares informados, e principalmente, vigiando qualquer mudança no estado dela. Helena despertou na manhã seguinte, por volta das 7 horas. Seus olhos se abriram lentamente, ainda turvos pela sedação, e a primeira coisa que focalizaram foi o rosto preocupado de Marcos, sentado na cadeira ao lado de sua cama. Por alguns segundos, ela ficou confusa, tentando lembrar como havia chegado ali e por que Marcos estava tão próximo. Dr. Roberto entrou no quarto poucos minutos depois e explicou a Helena tudo o que havia acontecido: o desmaio no escritório, a anemia severa, a necessidade de transfusão sanguínea, e principalmente, como Marcos havia salvado sua vida doando seu próprio sangue. Helena ouviu cada palavra em silêncio, processando não apenas as informações médicas, mas também o impacto emocional do que havia ocorrido. Quando o médico terminou a explicação e saiu do quarto, Helena virou-se para Marcos, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa médica. Pela primeira vez em 4 anos de convivência profissional, Helena olhou realmente para Marcos, não como seu segurança, mas como um ser humano que havia arriscado sua própria saúde para salvá-la. "Por que você fez isso?", foi a primeira pergunta de Helena, com uma voz ainda fraca mas carregada de emoção genuína. Marcos ficou surpreso com a pergunta. Para ele, a resposta era óbvia: qualquer pessoa decente faria a mesma coisa numa situação similar.
Mas quando ele começou a responder, percebeu que havia algo mais profundo em sua decisão, algo que ele próprio estava descobrindo naquele momento. Por quê? Marcos começou, depois parou, procurando as palavras certas. Por que a senhora não merecia morrer sozinha num hospital por falta de sangue compatível? E por quê? Bem, porque era a coisa certa a fazer. Helena sentiu lágrimas nos olhos, algo que não acontecia há anos. Ela havia passado a vida adulta cercada por pessoas interessadas em sua fortuna, posição ou influência. Marcos era diferente. Ele havia dado literalmente seu sangue por ela sem esperar nada em troca, sem pensar em como isso poderia beneficiá-lo, simplesmente porque era o correto a fazer. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava em casa seguindo as recomendações médicas de repouso absoluto, Marcos continuou trabalhando, mas algo fundamental havia mudado na dinâmica entre eles. Helena começou a observar detalhes sobre Marcos que nunca havia notado antes. Como ele sempre cumprimentava respeitosamente todos os funcionários da empresa, desde os executivos até os profissionais da limpeza, como ele conhecia os nomes dos filhos da recepcionista, como ele sempre doava dinheiro para as campanhas beneficentes internas da empresa. Helena começou também a reparar em aspectos físicos de Marcos que havia ignorado completamente durante os 4 anos de convivência profissional. Ele tinha um porte físico impressionante, não apenas forte, mas harmonioso. Seus olhos castanhos eram expressivos e inteligentes, e ele possuía um sorriso sincero que raramente exibia durante o horário de trabalho, mantendo sempre a postura profissional adequada. Mas o que mais impressionou Helena foi descobrir a profundidade intelectual de Marcos. Durante uma das conversas que tiveram durante sua recuperação, ele demonstrou conhecimento sobre política internacional, economia, literatura e, principalmente, uma compreensão aguçada sobre questões sociais brasileiras. Marcos havia se educado através da experiência de vida, leitura autodidata e, principalmente, observação atenta do mundo ao seu redor. 2 semanas após o incidente hospitalar, Helena tomou uma decisão que surpreendeu a si mesma. Convidou Marcos para jantar em sua casa, não como funcionário, mas como a pessoa que havia salvado sua vida e sobre quem ela havia começado a nutrir uma curiosidade genuína. Marcos ficou claramente desconfortável com o convite, preocupado com as implicações profissionais e sociais de tal encontro. Helena insistiu, explicando que não se tratava de uma questão profissional, mas pessoal. Ela queria conhecer melhor o homem que havia arriscado sua saúde por ela, que havia permanecido ao seu lado durante a noite no hospital, que havia coordenado tudo com tanta eficiência e carinho sem esperar reconhecimento. O jantar aconteceu numa sexta-feira, na cobertura de Helena em Ipanema. Marcos chegou pontualmente às 8 da noite, vestindo sua melhor roupa social, um terno azul marinho que havia comprado 2 anos antes para o casamento de seu irmão Rodrigo. Helena o recebeu de forma completamente diferente do usual, cabelos soltos, vestido simples mas elegante, e um sorriso caloroso que Marcos jamais havia visto durante o expediente. Helena havia cozinhado pessoalmente, algo que raramente fazia devido à rotina intensa de trabalho. O menu foi simples mas bem preparado, salmão grelhado com legumes e um vinho branco que ela havia guardado para uma ocasião especial. Durante o jantar, eles conversaram como 2 adultos se conhecendo pela primeira vez, deixando de lado temporariamente as hierarquias profissionais e sociais. Marcos contou sobre sua infância em Vigário Geral, sobre a promessa que havia feito quando seu pai abandonou a família, sobre seus anos no exército, e sobre como havia se tornado segurança pessoal. Helena compartilhou detalhes sobre sua vida que pouquíssimas pessoas conheciam, a pressão de assumir a empresa aos 26 anos, as dúvidas sobre sua capacidade de liderança, a solidão que acompanhava o poder, e os sacrifícios pessoais que havia feito em nome do sucesso profissional. Foi durante essa conversa que ambos perceberam que tinham muito mais em comum do que as aparências sugeriam. Ambos haviam crescido com responsabilidades precoces, Marcos cuidando da família após o abandono do pai, Helena preparando-se para assumir o império familiar. Ambos valorizavam lealdade, trabalho duro, e tinham um senso aguçado de responsabilidade social. A noite se estendeu até as 2 da manhã, com Helena e Marcos conversando sobre tudo, livros, filmes, música, viagens, sonhos não realizados, medos secretos. Quando Marcos finalmente se despediu, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles.
Não eram mais apenas patroa e funcionário, haviam se tornado duas pessoas que se respeitavam mutuamente e sentiam uma conexão genuína. Nas semanas seguintes, Helena começou a encontrar desculpas para conversar com Marcos durante o expediente. Às vezes eram questões legítimas de segurança, outras vezes eram pedidos de opinião sobre assuntos diversos. Marcos, inicialmente relutante, gradualmente se sentia mais confortável expressando suas opiniões e observações. Helena descobriu que Marcos possuía uma perspectiva única sobre muitas questões empresariais. Sua experiência de vida na periferia, combinada com anos observando o comportamento da elite empresarial, havia lhe dado uma compreensão profunda sobre desigualdade social, motivações humanas e, principalmente, sobre a responsabilidade das grandes empresas perante a sociedade. Foi Marcos quem sugeriu que a Dominion Corp poderia fazer mais pelos bairros carentes do Rio de Janeiro, não apenas através de doações pontuais, mas desenvolvendo programas sustentáveis de capacitação profissional e geração de emprego. Helena ficou impressionada com a profundidade de suas sugestões e começou a implementar algumas das ideias propostas por ele. Um mês após o jantar na casa de Helena, ela fez uma proposta que surpreendeu Marcos. Queria que ele a acompanhasse numa visita ao projeto social que a empresa estava desenvolvendo em Vigário Geral, coincidentemente no mesmo bairro onde Marcos havia crescido. A visita tinha duplo propósito: avaliar o andamento do projeto e permitir que Helena conhecesse melhor o mundo de onde Marcos havia vindo. Marcos ficou nervoso com a proposta. Levar Helena ao seu bairro significava expor completamente suas origens, apresentá-la à sua família e amigos, mostrar a simplicidade de sua vida pessoal contrastada com o luxo ao qual ela estava acostumada. Mas Helena insistiu, explicando que queria entender melhor o contexto social que havia moldado a personalidade e valores de Marcos. A visita ao projeto em Vigário Geral foi reveladora para ambos. Helena pode ver de perto a realidade que Marcos conhecia intimamente: famílias trabalhadoras lutando para oferecer melhores oportunidades aos filhos, jovens talentosos sem acesso à educação de qualidade, pequenos empreendedores criando soluções inovadoras com recursos limitados. Marcos, por sua vez, observou Helena interagindo naturalmente com a comunidade, fazendo perguntas pertinentes, ouvindo atentamente as necessidades locais. Durante a visita, Marcos apresentou Helena à sua mãe, Dona Maria, que havia preparado um café especial para receber a patroa do filho. Dona Maria ficou impressionada com a simplicidade e gentileza de Helena, que bebeu o café caseiro, elogiou os quitutes feitos pela matriarca e, principalmente, demonstrou genuíno interesse em ouvir as histórias da família Silva. Helena, por sua vez, foi tocada pela dignidade e carinho da família de Marcos. Dona Maria falava do filho com um orgulho comovente, contando sobre os sacrifícios que ele havia feito pela família, sobre como havia ajudado os irmãos a se formarem, sobre a construção da casa própria para ela. Helena compreendeu que Marcos não era apenas um profissional competente, mas também um homem de caráter excepcional moldado por valores sólidos e amor familiar. Foi durante essas visitas regulares ao projeto social que Helena e Marcos começaram a desenvolver uma intimidade emocional que nenhum dos dois havia planejado. Eles passavam horas conversando sobre maneiras de melhorar o projeto, sobre as necessidades da comunidade, sobre questões sociais mais amplas. Essas conversas revelaram não apenas compatibilidade intelectual, mas também uma sintonia de valores e propósitos que ambos reconheceram como rara. Marcos descobriu que Helena, por trás da armadura corporativa, era uma mulher sensível, inteligente e genuinamente preocupada com questões sociais. Ela não via a filantropia apenas como obrigação fiscal ou marketing corporativo, mas como responsabilidade genuína de quem havia sido privilegiada pelo destino. Helena, por sua vez, percebeu que Marcos possuía uma sabedoria profunda formada pela experiência de vida que nenhuma universidade poderia proporcionar. 3 meses após o incidente hospitalar que os havia aproximado, Helena convidou Marcos para jantar novamente em sua casa. Desta vez, porém, havia uma tensão diferente no ar. Ambos sabiam que estavam navegando em águas desconhecidas, desenvolvendo sentimentos que iam muito além da admiração mútua ou amizade. Durante o jantar, Helena foi direta pela primeira vez sobre o que estava sentindo. Ela admitiu que Marcos havia se tornado muito importante em sua vida, não apenas como profissional de segurança, mas como pessoa.
Ela apreciava suas conversas, sentia-se confortável em sua presença, e, principalmente, sentia que podia ser ela mesma ao lado dele, sem as máscaras sociais que geralmente usava. Marcos foi honesto sobre suas próprias confusões emocionais. Ele admitiu que também havia desenvolvido sentimentos por Helena que iam muito além do profissional, mas estava preocupado com as implicações práticas de tal situação. As diferenças de classe social, as complicações profissionais, o que as pessoas diriam, as possíveis consequências para sua carreira. Helena propôs que eles explorassem seus sentimentos gradualmente, sem pressa, mas também sem negar o que estava acontecendo entre eles. Ela sugeria que passassem mais tempo juntos fora do ambiente de trabalho, conhecendo melhor as personalidades um do outro, descobrindo se a atração que sentiam tinha fundamentos sólidos para algo mais duradouro. Nos meses seguintes, Helena e Marcos iniciaram um namoro discreto e cuidadoso. Helena começou a frequentar regularmente a casa de Dona Maria, participando dos almoços dominicais da família Silva, ajudando com pequenos projetos comunitários no bairro, conhecendo os amigos de infância de Marcos. Marcos, por sua vez, acompanhou Helena a alguns eventos sociais menos formais, conheceu suas amigas mais próximas, e aprendeu sobre o mundo dos negócios através de uma perspectiva completamente diferente. O relacionamento deles permaneceu em segredo por 6 meses. No trabalho, mantinham escrupulosamente a relação profissional de sempre, mas após o expediente, eram apenas Marcos e Helena, duas pessoas descobrindo que tinham muito mais afinidades do que as diferenças sociais poderiam sugerir. Ambos valorizavam a família, tinham um senso aguçado de justiça social, apreciavam a honestidade e lealdade acima de conquistas materiais. Durante esse período, Marcos conheceu melhor o lado vulnerável de Helena. Ela contou sobre os relacionamentos fracassados do passado, todos com homens que se interessavam mais por sua posição e fortuna do que por ela como pessoa. Relatou sobre a pressão constante de ser uma das poucas mulheres CEO no setor, sobre as críticas machistas que enfrentava, sobre a solidão de tomar decisões que afetavam milhares de empregos. Helena, por sua vez, descobriu aspectos da personalidade de Marcos que poucos conheciam. Ele era um leitor voraz, especialmente de história brasileira e filosofia. Escrevia em um caderno desde a adolescência, reflexões sobre a vida, poemas ocasionais, observações sobre desigualdade social. Tinha sonhos maiores que apenas trabalhar como segurança, queria criar uma empresa de segurança que empregasse exclusivamente jovens da periferia, oferecendo-lhes não apenas trabalho, mas capacitação e perspectiva de crescimento profissional. A primeira crise significativa do relacionamento veio quando Carla, uma das amigas mais antigas de Helena, descobriu sobre o namoro. Carla era casada com um empresário influente e movia-se no mesmo círculo social da elite carioca. Sua reação foi de choque e desaprovação aberta. Como Helena podia se envolver romanticamente com um funcionário, especialmente alguém de classe social tão diferente? A conversa entre Helena e Carla foi tensa e reveladora. Carla argumentou que Helena estava se iludindo, que Marcos certamente estava interessado em sua fortuna, que um relacionamento assim nunca funcionaria devido às diferenças culturais e sociais. Helena defendeu Marcos veementemente, explicando sobre o caráter dele, sobre como haviam se conhecido realmente, sobre os valores que compartilhavam. Mas as palavras de Carla plantaram sementes de dúvida na mente de Helena. Não sobre o caráter de Marcos, ela havia testemunhado sua integridade em inúmeras situações, mas sobre a viabilidade prática do relacionamento. Poderiam realmente construir algo duradouro com backgrounds tão diferentes? Como isso afetaria a empresa? O que diriam os investidores, o conselho, a mídia? Marcos percebeu a mudança no comportamento de Helena após a conversa com Carla. Ela ficou mais reservada, pensativa, às vezes parecendo distante durante seus encontros. Quando ele finalmente a confrontou sobre o que estava acontecendo, Helena foi honesta sobre suas preocupações e sobre a conversa com a amiga. A reação de Marcos foi madura e compreensiva. Ele admitiu que também havia pensado sobre todas essas questões desde o início do relacionamento. Propôs que talvez devessem dar um tempo, para que Helena pudesse refletir sobre o que realmente queria, sem a pressão das opiniões alheias ou de seus próprios sentimentos. A separação temporária durou 3 semanas e foi difícil para ambos. Helena mergulhou ainda mais no trabalho,
mas descobriu que as atividades que mais lhe davam prazer eram exatamente aquelas relacionadas ao projeto social em Vigário Geral, onde havia conhecido melhor Marcos e sua família. Marcos manteve sua rotina profissional impecável, mas Dona Maria notou que o filho estava mais quieto, pensativo, claramente sofrendo pela ausência de Helena. Foi Rodrigo, irmão de Marcos, quem ofereceu uma perspectiva diferente sobre a situação. Durante um dos almoços dominicais, ele observou que Marcos estava desperdiçando a oportunidade de ser feliz por causa de preconceitos sociais que não deveriam importar para pessoas maduras e inteligentes. Rodrigo argumentou que se Helena e Marcos se amavam e compartilhavam valores fundamentais, as diferenças externas eram superáveis. Dona Maria concordou com Rodrigo, acrescentando sua própria sabedoria maternal: "Meu filho, eu criei você para ser um homem de caráter, honesto e trabalhador. A Helena viu isso em você e se apaixonou pela pessoa que você é, não pelo que você tem ou deixa de ter. Se ela é a mulher certa para você, não deixe o medo decidir seu futuro." Paralelamente, Helena estava tendo suas próprias reflexões. Durante a separação, ela percebeu o quanto sentia falta de Marcos, não apenas da segurança emocional que ele proporcionava, mas das conversas estimulantes, da perspectiva diferente sobre a vida, da sensação de ser amada pelo que era, não pelo que possuía. A reconciliação aconteceu de forma espontânea. Helena estava revisitando o projeto em Vigário Geral quando se deparou com Marcos, que havia ido visitar a mãe. Eles se encontraram na pequena praça onde Marcos costumava brincar quando criança, e a atração entre eles era tão forte que ambos souberam imediatamente que a separação havia sido um erro. Helena foi direta, ela não queria mais desperdiçar tempo com dúvidas ou medos sobre o que os outros pensariam. Marcos era o homem que ela amava, respeitava e admirava, e ela estava disposta a enfrentar qualquer consequência social ou profissional para estar com ele. Marcos, por sua vez, declarou que também estava cansado de esconder seus sentimentos e que queria assumir publicamente seu relacionamento com Helena. A decisão de tornar público o relacionamento foi tomada de forma estratégica. Helena convocou primeiro uma reunião com o conselho administrativo da empresa, onde explicou a situação pessoal e deixou claro que isso não afetaria sua capacidade profissional ou dedicação à empresa. A reação foi mista, alguns conselheiros expressaram preocupações sobre a imagem corporativa, outros aplaudiram a honestidade de Helena. Em seguida, Helena conversou individualmente com os principais executivos da empresa, assegurando-se de que todos compreendessem que Marcos continuaria exercendo suas funções profissionais com a mesma competência de sempre, e que questões pessoais permaneceriam completamente separadas do ambiente de trabalho. A revelação pública aconteceu de forma natural. Helena e Marcos compareceram juntos a um evento beneficente da empresa, comportando-se como casal pela primeira vez em público. A presença deles juntos foi notada imediatamente pelos fotógrafos de eventos sociais, e no dia seguinte, várias publicações especializadas em sociedade estamparam fotos do casal com especulações sobre o relacionamento. A reação da mídia foi intensa e variada. Alguns veículos focaram no aspecto romântico da história, a executiva poderosa que se apaixonou pelo homem que salvou sua vida. Outros adotaram uma abordagem mais crítica, questionando a adequação profissional da situação, especulando sobre possíveis conflitos de interesse. Marcos ficou desconfortável com a atenção mediática, mas Helena mostrou-se irredutível. Em uma entrevista coletiva cuidadosamente planejada, ela abordou a situação de forma direta e profissional. Explicou que Marcos era um profissional competente que havia salvado sua vida, que eles haviam desenvolvido um relacionamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados, e que sua vida pessoal não interferia em sua capacidade de liderar a empresa. A declaração de Helena teve repercussões inesperadas e majoritariamente positivas. Muitas pessoas começaram a vê-la como mais humana e acessível, quebrando a imagem fria de executiva calculista. O projeto social da empresa em Vigário Geral ganhou visibilidade nacional, com Marcos sendo reconhecido como co-coordenador e porta-voz da iniciativa. Várias empresas do setor começaram a implementar programas sociais similares, inspiradas pelo exemplo da Dominion Corp. Marcos tornou-se uma espécie de consultor informal para essas iniciativas, usando sua experiência pessoal e conhecimento da realidade social para orientar projetos de responsabilidade corporativa. A exposição pública também trouxe oportunidades inesperadas para Marcos.
Ele foi convidado para palestrar em universidades sobre superação pessoal e responsabilidade social, participou de programas de televisão discutindo desigualdade social, e até mesmo recebeu propostas para escrever um livro sobre sua experiência de vida. 6 meses após tornar em público o relacionamento, Helena fez a proposta que mudaria completamente a trajetória profissional de Marcos. Ela ofereceu criar uma diretoria de responsabilidade social na empresa, com Marcos como diretor, focada especificamente no desenvolvimento de projetos em comunidades carentes. O salário seria compatível com cargos executivos, e Marcos teria orçamento significativo para implementar programas de impacto social real. Mais importante que a oferta de trabalho, Helena propôs investir no sonho de Marcos de ter sua própria empresa de segurança. Ela ofereceu capital inicial e assessoria empresarial para que ele pudesse montar uma empresa focada em contratar e capacitar jovens da periferia, oferecendo-lhes não apenas emprego, mas perspectiva de crescimento profissional e pessoal. Marcos ficou profundamente emocionado com as propostas, mas também preocupado com as percepções externas. Ele não queria que as pessoas pensassem que estava se aproveitando financeiramente do relacionamento com Helena. Helena riu da preocupação dele, observando que qualquer pessoa minimamente inteligente saberia que se Marcos fosse interesseiro, teria aproveitado oportunidades financeiras desde o primeiro dia do relacionamento. O fato de Marcos ter resistido durante tanto tempo a aceitar qualquer tipo de benefício financeiro era, segundo Helena, a melhor prova de suas verdadeiras motivações. Além disso, ela argumentou que ambos haviam encontrado em seus projetos sociais uma missão de vida compartilhada, e que seria desperdício não usar os recursos disponíveis para maximizar o impacto social positivo. Marcos aceitou ambas as propostas com a condição de que tudo fosse documentado formalmente, com contratos claros que estabelecessem suas responsabilidades e prestação de contas. Ele queria que ficasse claro que suas novas posições eram baseadas em mérito e competência, não em favorecimento pessoal. A transição profissional de Marcos foi cuidadosamente planejada. Ele passou 3 meses trabalhando meio período nas duas funções, continuando como segurança pessoal de Helena pela manhã e desenvolvendo projetos sociais à tarde. Gradualmente, a função de segurança foi assumida por outro profissional da equipe, enquanto Marcos se dedicava integralmente à nova carreira. A empresa de segurança de Marcos, batizada de Proteção Social, foi inaugurada 1 ano após o início do relacionamento público com Helena. A empresa tinha uma proposta inovadora: contratar exclusivamente jovens de comunidades carentes, oferecendo capacitação profissional completa, salários justos, plano de carreira e, principalmente, ambiente de trabalho baseado em respeito mútuo e oportunidades de crescimento. O diferencial da proteção social não era apenas empregar jovens da periferia, mas transformá-los em profissionais de excelência. Marcos desenvolveu um programa de treinamento que incluía não apenas técnicas de segurança, mas também educação financeira, desenvolvimento pessoal, e até mesmo cursos básicos de administração para aqueles que demonstrassem interesse em posições de liderança. Dentro de 6 meses, a proteção social havia se tornado referência no setor. Os clientes não contratavam apenas pelo preço competitivo, mas pela qualidade excepcional do serviço e pela oportunidade de contribuir para um projeto social significativo. Vários outros empresários começaram a procurar Marcos para consultoria sobre como implementar modelos similares de negócios com impacto social. Durante todo esse período, o relacionamento entre Helena e Marcos continuou se fortalecendo. Eles descobriram que trabalhavam excepcionalmente bem juntos, combinando a visão estratégica e recursos de Helena com o conhecimento prático e perspectiva social de Marcos. Os projetos sociais da Dominion Corp se tornaram modelo nacional, sendo estudados em universidades e replicados por outras corporações. 18 meses após tornarem público o relacionamento, Helena e Marcos decidiram se casar. A decisão foi tomada durante um fim de semana na casa de Dona Maria, onde haviam ido para um dos almoços dominicais tradicionais da família. Estavam sentados no pequeno jardim que Marcos havia construído para a mãe quando Helena simplesmente disse: "Eu quero passar o resto da minha vida construindo coisas importantes ao seu lado." A proposta de casamento foi simples e autêntica, refletindo a personalidade de ambos. Marcos havia comprado um anel de noivado modesto mais bonito, não o diamante extravagante que Helena poderia pagar para si mesma, mas uma joia escolhida com carinho e dentro das possibilidades financeiras dele.
Helena ficou emocionada não pelo valor do anel, mas pelo significado. Marcos havia usado suas próprias economias para comprar algo especial para ela. O planejamento do casamento refletiu o desejo de ambos de criar um evento que honrasse tanto a família humilde de Marcos quanto o círculo social de Helena. A cerimônia seria elegante o suficiente para satisfazer as expectativas sociais, mas calorosa e acessível o bastante para que todos se sentissem confortáveis e bem-vindos. A cerimônia aconteceu na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, um local simbólico que representava a história da cidade e era acessível para convidados de todas as classes sociais. A recepção foi realizada num clube tradicional de Copacabana, com decoração elegante mas não ostensiva. A lista de convidados foi cuidadosamente balanceada. Do lado de Helena, estavam presentes empresários influentes, executivos da Dominion Corp, algumas personalidades da alta sociedade carioca, e as poucas amigas verdadeiras que havia conquistado ao longo dos anos. Do lado de Marcos, estavam Dona Maria radiante com seu vestido novo, Rodrigo e Felipe com suas respectivas famílias, vizinhos e amigos de Vigário-Geral, e vários jovens que trabalhavam na proteção social. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Marcos e Helena trocaram votos pessoais que haviam escrito individualmente. Marcos prometeu continuar sendo o homem íntegro que Helena havia aprendido a amar, apoiá-la em todos os desafios profissionais, e trabalhar junto com ela para criar um impacto positivo na sociedade. Helena prometeu valorizar sempre a perspectiva única que Marcos trazia para sua vida, apoiar seus sonhos e ambições, e nunca permitir que diferenças externas afetassem o amor que sentiam um pelo outro. Dona Maria chorou copiosamente durante toda a cerimônia, orgulhosa de ver o filho se casando com alguém que claramente o amava e respeitava. Helena havia se tornado como uma filha para ela, participando das reuniões familiares, ajudando com pequenos problemas domésticos, e principalmente, fazendo Marcos genuinamente feliz. A lua de mel foi numa pequena pousada em Paraty, longe dos holofotes e da agitação de suas vidas profissionais intensas. Eles passaram 10 dias caminhando pelas ruas históricas da cidade colonial, conversando sobre planos futuros, relaxando numa simplicidade que contrastava com suas rotinas habituais. Foi durante a lua de mel que Helena revelou a Marcos uma descoberta que havia feito algumas semanas antes do casamento, mas que decidirá guardar para aquele momento especial. Ela estava grávida de 2 meses. Marcos ficou radiante com a notícia, imaginando como seria criar um filho junto com a mulher que amava, proporcionando à criança o melhor de ambos os mundos que representavam. A gravidez de Helena foi acompanhada de perto pelos melhores médicos, mas também pela sabedoria prática de Dona Maria, que se tornou uma conselheira valiosa sobre questões maternas. A futura avó estava eufórica com a perspectiva de um neto, e já fazia planos para ensiná-lo sobre suas origens humildes e a importância de valorizar as conquistas. Durante os meses de gravidez, Helena continuou trabalhando normalmente, mas com horários mais flexíveis e menor estresse. Marcos havia assumido maior responsabilidade pelos projetos sociais da empresa, permitindo que ela se concentrasse nas decisões estratégicas mais importantes. A proteção social também estava funcionando de forma autônoma, com alguns dos primeiros funcionários já assumindo posições de supervisão. Sofia nasceu numa manhã ensolarada de dezembro, pesando 3,2 kg, com os olhos castanhos espertos da mãe e o nariz característico da família Silva. Marcos estava presente durante todo o parto, segurando a mão de Helena, emocionado ao ver sua filha chegando ao mundo. Os primeiros meses com Sofia foram uma experiência transformadora para ambos. Helena descobriu uma dimensão maternal que não sabia possuir, dividindo seu tempo entre a empresa e os cuidados com a bebê. Marcos revelou-se um pai dedicado e carinhoso, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, cantando canções de ninar que havia aprendido com a mãe. Dona Maria era uma avó presente e amorosa, ajudando com os cuidados práticos da bebê e transmitindo toda a sabedoria maternal acumulada ao longo dos anos. Sofia crescia cercada por amor de ambos os lados da família, conhecendo tanto a simplicidade calorosa da casa de Vigário-Geral quanto o conforto da cobertura em Ipanema. 2 anos após o nascimento de Sofia, Helena e Marcos decidiram se mudar para uma casa maior em Barra da Tijuca, um meio-termo entre o luxo que Helena estava acostumada e a atmosfera familiar que Marcos valorizava.
A casa tinha um jardim amplo onde Sofia podia brincar, espaço para receber as duas famílias, e um escritório onde ambos podiam trabalhar quando necessário. A mudança simbolizou a consolidação da família que haviam construído juntos. Marcos havia se adaptado completamente ao novo padrão de vida, mas mantido seus valores essenciais. Helena havia aprendido a valorizar prazeres simples como almoços familiares dominicais, brincadeiras no jardim com a filha, conversas longas com o marido sobre assuntos que iam muito além dos negócios. A proteção social havia se tornado uma empresa de médio porte, empregando mais de 100 jovens da periferia e servindo como modelo para iniciativas similares em outras cidades brasileiras. Marcos havia se tornado uma referência nacional em empreendedorismo social, sendo convidado regularmente para palestras, consultorias e programas governamentais de geração de emprego para jovens. Os projetos sociais da Dominion Corp também haviam evoluído significativamente. O Centro de Capacitação Profissional em Vigário Geral atendia agora mais de 1.000 famílias anualmente, oferecendo cursos técnicos, orientação profissional, microcrédito para pequenos empreendedores e até mesmo um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos cursarem universidade. Helena continuava sendo uma CEO respeitada e bem-sucedida, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre liderança e responsabilidade corporativa. Sua empresa havia se tornado referência não apenas em inovação tecnológica, mas também em práticas sustentáveis e impacto social positivo. Investidores procuravam a Dominion Corp não apenas pela rentabilidade, mas também pelo modelo de negócio que combinava sucesso financeiro com responsabilidade social. Numa tarde ensolarada de sábado, 3 anos após o nascimento de Sofia, Marcos e Helena estavam sentados no jardim de sua casa observando a filha brincar com as bonecas que havia ganhado da avó Maria. Sofia aos 3 anos era uma criança esperta, carinhosa e curiosa sobre tudo ao seu redor. Falava tanto português quanto inglês, sabia contar histórias contadas pela avó sobre Vigário Geral, e também se sentia confortável nos ambientes corporativos elegantes que às vezes visitava com a mãe. Marcos refletia sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado desde aquela manhã de março quando encontrou Helena desfalecida no escritório. Um simples gesto de solidariedade humana havia desencadeado uma série de eventos que transformaram completamente não apenas suas vidas pessoais, mas também impactaram positivamente centenas de outras famílias. Helena, observando o marido perdido em pensamentos, pegou sua mão e sorriu. "No que você está pensando?" perguntou. Marcos sorriu de volta, apertando suavemente a mão dela. "Estava pensando em como tudo começou com você desmaiando no escritório e eu doando sangue. Quem poderia imaginar que salvar uma vida seria apenas o primeiro capítulo de uma história tão maior?" Helena assentiu, olhando para Sofia que corria pelo gramado perseguindo borboletas. "Você sabe o que mais me impressiona em nossa história?" ela perguntou. "Não é apenas que nos apaixonamos, mas como esse amor nos transformou em pessoas melhores e nos deu uma missão compartilhada de vida." Marcos concordou, refletindo sobre como ambos haviam evoluído desde o início do relacionamento. Helena havia se tornado menos workaholic, mais conectada com questões sociais reais, mais humana em suas interações pessoais e profissionais. Ele próprio havia desenvolvido confiança para liderar projetos importantes, habilidades empresariais que nunca imaginou possuir e uma perspectiva mais ampla sobre seu potencial de impacto no mundo. "O mais bonito", Marcos acrescentou, "é que nossa Sofia está crescendo vendo que diferenças sociais não importam quando as pessoas se respeitam e se amam genuinamente. Ela vai entender desde pequena que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é." Sofia correu até eles naquele momento, pulando no colo do pai e pedindo para ouvir uma história. Marcos começou a contar sobre um príncipe corajoso e uma princesa inteligente que se apaixonaram e decidiram usar seus poderes para ajudar pessoas necessitadas. Helena sorriu, reconhecendo elementos de sua própria história na narrativa que o marido criava para a filha. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados, a família Silva Dominion permaneceu no jardim, aproveitando a simplicidade daquele momento perfeito. Sofia adormeceu no colo do pai, Helena apoiou a cabeça no ombro do marido, e Marcos sentiu uma gratidão profunda por toda a jornada que os havia levado até ali. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama,
Helena e Marcos sentaram-se na varanda com uma taça de vinho, planejando os próximos projetos sociais e conversando sobre os sonhos que ainda queriam realizar juntos. Haviam decidido expandir o modelo da proteção social para outras cidades, criar um fundo de investimento focado em negócios com impacto social, e, principalmente, continuar sendo exemplo de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas todo um mundo ao redor delas. A história de Marcos Silva, o segurança que doou sangue para salvar sua chefe milionária e descobriu que o amor verdadeiro pode mover montanhas, tornou-se lenda não apenas na Dominion Corp, mas em todo o meio empresarial brasileiro. Provou que quando duas pessoas se unem por valores genuínos de caráter, honestidade e compaixão, elas podem construir algo muito maior que um relacionamento romântico, podem criar um legado de amor, propósito e esperança que inspira gerações futuras. E sempre que alguém perguntava a Marcos sobre o segredo de sua transformação pessoal e profissional, ele respondia com a sabedoria simples que havia aprendido ao longo da jornada: às vezes, salvar uma vida é apenas o começo. O verdadeiro milagre acontece quando duas vidas se salvam mutuamente e decidem usar essa segunda chance para iluminar o caminho de outros. Helena, ouvindo a resposta do marido, sempre acrescentava com um sorriso: Marcos me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos individualmente, mas no que construímos juntos e compartilhamos com o mundo. Nossa história é prova de que o amor genuíno não apenas vence todas as barreiras, mas também cria pontes para que outras pessoas possam atravessar suas próprias dificuldades. Assim termina a história de Marcos e Helena, um casal que provou que os melhores romances da vida real começam com gestos simples de humanidade, se desenvolvem através de respeito mútuo e valores compartilhados, e se transformam em legados duradouros de amor, esperança e transformação social. Uma história que continua inspirando pessoas a acreditar que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar o mundo, uma vida de cada vez. E aí, pessoal, me conta aqui nos comentários, de que lugar do mundo você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.